algum... Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós iremos fazer uma oração, logo após iremos louvar a Deus juntamente com os irmãos, o Jonathan e a irmã Eliane, e depois nós iremos iniciar o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Queremos desejar a todos um ótimo domingo, que você possa passar esse domingo de Páscoa juntamente com a sua família, na presença de Deus. Vamos orar neste momento, dando início a esse trabalho. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar por sua bondade e por sua misericórdia. Queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar na manhã deste domingo, abençoar os irmãos que estão aqui na igreja, orando, trabalhando, e abençoar também os irmãos que estão em suas casas, em seus trabalhos, enfim, aonde quer que estejam, que as mãos do Senhor esteja estendida para abençoar a cada um. Fica conosco, Pai Santo, receba nosso culto, conceda graça a cada um de nós. É a nossa oração em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, neste momento, a irmã Eliane, juntamente com o Jonathan, vai estar louvando a Deus, e você aí em sua casa, sinta-se à vontade para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje comemora-se a ressurreição de Jesus, né? Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre,
morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glorificado é teu nome. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje é domingo 12 de abril de 2020 e nós iremos estudar a lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. O tema da lição que iremos estudar, que estava programado para este domingo, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O texto áureo se encontra na carta do apóstolo São Paulo a Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A verdade bíblica diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e depois do versículo 9 até o versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios. Se você está assistindo e de repente você não pegou, você não adquiriu a sua revista, você pode acompanhar o estudo pela Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia! O objetivo geral da lição deste domingo é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos abaixo são refletir a respeito da nossa posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Louvado seja Deus. Mais uma vez, vamos fazer uma oração após esta leitura, para nós iniciarmos o comentário bíblico, a introdução. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos por sua bondade. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na sua casa, em sua presença. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando e vão acompanhar este estudo. Te louvamos pela vida dos obreiros que estão aqui no subsolo da igreja, orando e jejuando em favor da sua obra. Te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito. Te adoramos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem realizado. Te louvamos porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Jesus. Nos conceda da Tua graça, nos conceda da Sua presença. Abençoe os irmãos em seus lares, em suas casas. Abençoe o ministério da igreja, na pessoa do pastor Osmar, pastor responsável por este trabalho. Abençoe os irmãos da liderança dos departamentos. Abençoe a Tua obra no Brasil e em toda a terra. Aviva a Tua igreja. Nós precisamos de um avivamento provocado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, nos dê a Tua graça. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós iremos iniciar a introdução, o estudo que está proposto para o dia de hoje. E eu gostaria de iniciar, de enfatizar logo no começo desta lição. O tema da lição é um tema bastante sugestivo e é um tema que vem combater, que vem explicar, que vem evidenciar uma realidade por muitos esquecida. A realidade de que
nós que servimos a Deus devemos ser gratos a Deus, não tanto pelas coisas materiais que Ele nos promove, que Ele nos dá. Nós louvamos sim a Deus por tudo quanto Ele tem feito, pelo pão, pelas vestes, pelo trabalho, pela casa, né? Nós louvamos a Deus por estas coisas. Porém, nós não devemos supervalorizar estas coisas. Nós não devemos manter a nossa fé firmada nestas coisas, mas nós devemos desenvolver uma consciência de que existem coisas maiores do que as coisas materiais e naturais desta vida. Existem bênçãos superiores, existem bênçãos que são maiores, né? E aí o tema da lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, eu acredito de todo o meu coração que a igreja precisa buscar as bênçãos espirituais, que a igreja precisa, né, se envolver com o Senhor Deus em oração e súplica, para que realmente as bênçãos espirituais venham a ser uma realidade sobre as nossas vidas. Porque as coisas materiais irão passar, as coisas materiais irão se deteriorar, mas as coisas espirituais, elas permanecem para sempre. Foi por isso que o Senhor Jesus, no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6 e versículo 33, ele diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O cristão deve se alegrar em Deus, porque ele é alvo das bênçãos espirituais. O cristão deve se alegrar em Deus, por ser alvo da salvação. O cristão deve se alegrar em Deus por ser alvo do Espírito Santo. O cristão deve se alegrar em Deus por desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, das bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. E quando nós falamos de bênçãos, nós devemos separar aquelas que são materiais, naturais, físicas, daquelas que são espirituais. E nós devemos dar um maior valor, dar uma maior importância às coisas espirituais. Infelizmente, irmãos que estão nos assistindo na manhã deste domingo, infelizmente, durante um período de tempo, houve uma dedicação, houve um esforço por parte de algumas lideranças e por parte de alguns obreiros em enfatizar, em focar apenas as coisas materiais desta vida. Não é novidade para ninguém, todos nós sabemos o que estava acontecendo no Brasil recentemente, quando se fazia campanhas, quando pregadores se profissionalizaram em pregar coisas relacionadas a esta vida, em pregar prosperidade, em pregar saúde plena, em pregar uma alegria passageira, uma alegria que vem por intermédio de coisas. Mas o Senhor nosso Deus, Ele deseja que a sua igreja venha a ter um foco, venha a ter uma visão centrada em Cristo Jesus e em tudo aquilo que Ele realizou
e realiza em favor das nossas vidas. Eu me lembro muito bem quantas vezes nós víamos, né, pregadores, até mesmo de renome, incentivando o povo a tomar posse de coisas materiais, tomar posse de emprego, tomar posse de riqueza, tomar posse de trabalho, tomar posse de carro, casa, quando na verdade, irmãos, quando a pessoa, ele entende que as bênçãos espirituais são superiores às materiais, esta pessoa agora, ela não vai dedicar tanta força, tanto empenho, tanta energia na busca de coisas materiais, mas ela vai dedicar a sua energia, a sua força, o seu tempo, o seu empenho na busca das coisas que são espirituais, na busca das bênçãos que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, né? É por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte: milita a boa milícia da fé. Milita a boa. Observe que se existe a boa, pode ser que exista a ruim. Observe que se existe a boa, pode ser que exista aquela que não é tão boa. Então o apóstolo diz: milita a boa milícia da fé. E ele continua dizendo: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então veja, se tem algo que nós devemos nos esforçar para tomar posse, é a vida eterna. Aleluia! Se tem uma bênção que o homem e a mulher deve se esforçar, deve dedicar o seu tempo, deve se submeter a tudo quanto Deus pedir para que venha lhe conceder, é a vida eterna. Bendito seja Deus. Esta é, sem dúvida, a maior e a melhor de todas as bênçãos, a vida eterna. Porque do que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, na manhã deste domingo, nós iremos falar um pouquinho sobre as bênçãos espirituais. Glória a Jesus. Observe os irmãos, neste momento de crise, neste momento de pandemia de coronavírus, observe os irmãos que em muitos casos o dinheiro não adianta nada, em muitos casos o dinheiro não resolve nada. Observe os irmãos que neste momento tem pessoas tanto pobres como também ricas, em desespero, internada nos hospitais. Muitas delas já partiram para a eternidade. E na grande maioria dos casos eram pessoas de classe média ou alta, né? Pessoas de recurso, pessoas de bens, que infelizmente foi acometido por esse vírus e partiu para a eternidade através da enfermidade chamada Covid-19, coronavírus. Então observe que há situações na vida em que as coisas materiais não resolvem, não servem para nada. Agora vamos fazer um paralelo, vamos comparar o momento atual em que estamos vivendo e analisar com a ótica espiritual. Nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos vivendo um momento de angústia das sociedades, das nações, dos governantes, que estão desesperados, sem saber o que fazer. Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade está pavorosa, preocupada. Mas tem uma coisa: para aquele homem e para aquela mulher que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador e está desfrutando das bênçãos espirituais,
esta pessoa, mesmo reconhecendo a gravidade do momento, esta pessoa, mesmo reconhecendo que o momento é difícil e poderá piorar, porque depois da crise sanitária virá a crise econômica, mas ainda assim, o cristão autêntico, verdadeiro, o cristão que está com a sua fé depositada em Cristo, ainda assim esta pessoa consegue desfrutar das bênçãos espirituais, entre elas, a paz no Espírito. A paz no Espírito. O cristão autêntico, verdadeiro, que desfruta das bênçãos espirituais, ele sabe que Jesus está no trono, que Jesus está controlando todas as coisas. Ele sabe que nada irá lhe acontecer se não for permitido por Deus. E ele sabe também que se de repente ele vier a enfermar e partir para a eternidade, a sua eternidade não será uma eternidade de tormento e de aflição, mas será uma eternidade de paz, uma eternidade com Jesus Cristo, uma eternidade com Deus. Então, é por isso que nós devemos valorizar as coisas espirituais. É por isso que nós devemos valorizar as bênçãos espirituais. É por isso que nós devemos ter o nosso foco, o nosso objetivo nas coisas espirituais. Louvado seja Deus. Introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Ponto 1. A nova posição em Cristo Jesus. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Aleluia! No passado, nós estávamos distantes de Cristo, distantes do Evangelho, distantes da salvação. O mesmo apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade estava distante de Deus. Toda a humanidade estava em pecado. Toda a humanidade estava em rebeldia, em desobediência para com o Senhor Deus. Toda a humanidade estava colhendo os frutos, o resultado do pecado. A Bíblia diz, na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observe, os irmãos, que o Novo Testamento, ele dá foco, ele enfatiza as bênçãos espirituais. Observe, os irmãos, que no Novo Testamento, tanto o Senhor Jesus como os apóstolos, eles focam nas coisas espirituais.
Observe que no Novo Testamento não há margem, não há espaço para a doutrina chamada doutrina da prosperidade. Em nenhum lugar do Novo Testamento o Senhor Jesus prometeu prosperar financeiramente o seu povo. Porém, no Novo Testamento nós encontramos a Bíblia falando de salvação, nós encontramos a Bíblia falando de regeneração, nós encontramos a Bíblia falando de dom gratuito de Deus, e este dom é a vida eterna. São essas coisas, irmãos, que nós devemos buscar, são estas coisas que nós devemos enfatizar. Esta deve ser a nossa meta, este deve ser o nosso alvo. Observe que a Bíblia diz que nós estávamos distantes, desgarrados, perdidos, mas Jesus morreu na cruz para nos restaurar, para nos aproximar, para nos reconciliar com o Senhor nosso Deus. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! As abundantes riquezas da sua graça. Observe que o apóstolo São Paulo, ele enfatiza sempre as coisas espirituais. E assim também deve ser a igreja do século 21. A igreja do século 21 deve priorizar as coisas espirituais. Os pregadores, os obreiros, devem pregar as coisas espirituais. Se o Senhor Deus quiser abençoar o seu povo também com coisas materiais, conforme Ele já fez no passado, no presente, e pode fazer no futuro também, porque Ele é Deus. Se o Senhor Deus quiser, louvado seja Ele por isso. É sempre um algo a mais da parte dEle para com o seu povo. Porém, aquele homem e mulher que for sincero, irá ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, por nossa alma, pelo nosso espírito. Ele nos salvou, Ele nos concedeu uma bênção que ninguém neste mundo, nem dinheiro, nem nada neste mundo poderia nos conceder. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu o perdão dos nossos pecados, Ele tem nos dado do seu Santo Espírito para habitar em nós. Nós não estamos sozinhos. Vamos valorizar, irmãos, estas coisas que Jesus tem feito por nós. Ponto 1 aí do primeiro tópico, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, conforme Efésios 1, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto
que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, conforme Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Ele começa pela frase, abre aspas, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas, versículo 3, onde, abre aspas, a palavra bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, abre aspas, para louvor e glória da sua graça, fecha aspas, versículo 6. Ou, abre aspas, para louvor da sua glória, fecha aspas, versículo 12 e também versículo 14. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão, abre aspas, Deus e Pai de Jesus Cristo, fecha aspas. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de seu Filho. Então o apóstolo São Paulo, ele inicia com um louvor, com um cântico, de adoração e de gratidão ao Senhor nosso Deus. E ele reconhece, e ele agradece, e ele bendiz ao Senhor Deus com o seu louvor. Observe que o Senhor Deus é aquele que abençoa o seu povo. Em contrapartida, espera-se que o seu povo o bendiga. Nós não temos como abençoar a Deus, mas nós temos como bendizer a Deus, retribuir as bênçãos de Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa gratidão eterna por tudo quanto Ele tem feito. Observe o que o salmista Davi no Salmo 103 diz. O Salmo 103 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Irmãos, eu já vi muitas pessoas pegarem o Salmo 103 e aplicarem o Salmo 103 em um contexto de prosperidade financeira, de coisas materiais. Mas é um erro gravíssimo, porque o Salmo inicia dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando está falando de alma, está falando de coisas espirituais, está falando do lado espiritual do ser humano. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Quais benefícios que o salmista está falando? O salmista está falando dos benefícios concedidos à alma humana. Quais são eles? Ele mesmo vai descrever no versículo de número 3, dizendo: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Mas observe, irmão, que o salmista está falando com a alma. O salmista não está falando do corpo físico. O salmista está dizendo que o Senhor Deus perdoa as nossas iniquidades e sara as enfermidades
da nossa alma. Aleluia! A nossa alma no pecado, ela estava enferma. A nossa alma no pecado, ela estava doente. Mas o Senhor Jesus, com a sua graça e misericórdia, vem e perdoa o pecado. E quando Deus perdoa o pecado, automaticamente Ele sara a alma. É impossível sarar a alma sem primeiro perdoar o pecado. Louvado seja Deus. Então nós precisamos desenvolver esta consciência. Estar sempre adorando a Deus, exaltando a Deus por aquilo que Ele tem feito para com a nossa alma. Irmãos, as coisas materiais vão passar, as coisas materiais vão se deteriorar, mas aquilo que o Senhor Jesus fez e tem feito pela nossa alma, se nós permanecermos fiéis, bendito seja o nome dEle, serão bênçãos que irão durar por toda a eternidade. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo inicia a sua carta louvando ao Senhor Deus, reconhecendo o que Ele tem feito. Uma das piores coisas na vida de um homem ou de uma mulher é a chamada ingratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos reconhecer aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Aonde você estaria agora se Jesus não tivesse salvo a tua alma? Aonde você estaria? O que seria da sua família se Jesus não tivesse entrado em sua vida e salvado a sua alma? Então devemos ser gratos a Deus por isso. No Salmo de número 116, versículo 12 e versículo 13 e 14, diz assim a Bíblia: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. O salmista faz uma pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito? O que o homem pode dar a Deus em troca da sua salvação? Qual seria o presente? Qual seria a recompensa? Qual seria o valor que o homem deveria pagar a Deus em troca da sua salvação? Não existe possibilidade do homem retribuir a Deus plenamente por aquilo que o Senhor Deus tem feito a ele. Não existe possibilidade do homem pagar a Deus. Não existe possibilidade do homem recompensar a Deus por aquilo que Deus tem feito. Agora, existe sim a possibilidade do homem ser grato ao Senhor. E a gratidão leva o homem a adorar a Deus, a exaltar a Deus, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito por ele. Sejamos gratos, irmãos, por aquilo que Jesus tem feito por nós. Nós estamos passando um momento difícil. Vamos continuar passando, porque eu não acredito que as coisas vão melhorar. Existem no Brasil alguns falsos profetas que estão profetizando um momento de riqueza, de prosperidade para o país. Falsos profetas, porque na verdade o Senhor Jesus não promete isso. O Senhor Jesus diz que os últimos dias da humanidade na terra seriam momentos de tribulação, de dificuldade. O Senhor Jesus disse que a sua igreja neste mundo passaria por aflições. Então, que prosperidade é esta que está sendo anunciada por alguns líderes? Mentira, mentira. Agora nós podemos sim garantir pela Bíblia, pela palavra de Deus, que independente da situação pelo qual o mundo venha passar, não vai nos faltar a graça e a presença do Espírito Santo
para nos dar força para enfrentar e vencer. E vencer no sentido correto da palavra. A vitória no sentido correto da palavra, dentro daquilo que a Bíblia ensina, é o homem e a mulher ser fiel até o fim e entrar nos céus pela porta. Aleluia. Isto é o conceito de vitória, segundo a Bíblia. Ponto 2. As bênçãos espirituais. Vamos correr para nós encerrarmos. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, verso 3, até o versículo 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, Efésios 1, verso 4. Predestinou-nos para sermos filhos, Efésios 1, verso 5. Nos fez agradáveis para si, Efésios 1, verso 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, Efésios 1, verso 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora, Efésios 1, 8 até o versículo 12. Revelou-nos a palavra da verdade, Efésios 1, versículo 13, parte A. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1, versículo 13, parte B. Ainda garantiu a validade da sua promessa, Efésios 1, versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, abre aspas, bendito seja Deus, fecha aspas. Aleluia. Observe, irmãos, que não existe nenhuma referência nesta passagem a coisas materiais. Mas Paulo está louvando a Deus pelas bênçãos espirituais, pelo privilégio que o Senhor Deus nos concede. Ele nos elegeu para sermos santos. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, no capítulo de número 4, versículo de número 3, está escrito o seguinte: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus nos elegeu, nos chamou para sermos santos. E esta santidade não está relacionada às obras humanas, mas está relacionada à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Quando Jesus derrama o seu sangue, como um cordeiro puro e imaculado, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus, através do seu sangue, santifica os seus, santifica a sua igreja. E agora, uma vez que a sua igreja está santificada pelo sangue de Jesus, é dever da sua igreja preservar, conservar, zelar desta santificação, dando continuidade no processo da santificação, permitindo que o Espírito Santo, através da poderosa palavra de Deus, venha gerar em nós o processo contínuo da santificação. Louvado seja Deus. Paulo também fala que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, nos torna agradáveis a Ele, nos torna agradáveis a Ele mesmo, aleluia. Lembra os irmãos, que quando nós estávamos no pecado, o apóstolo Tiago diz que o homem que está no pecado, que o homem que ama a amizade do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus.
nós estávamos distanciados de Deus, em guerra com Deus. Mas a Bíblia diz, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e versículo de número 18, diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Deus, que fora ofendido pelo pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, Ele oferece à humanidade a possibilidade de reconciliação. Ele torna a humanidade em Cristo Jesus agradáveis a Ele novamente. E hoje nós desfrutamos da comunhão com Deus. E hoje nós sentimos a presença do Senhor nosso Deus. O apóstolo diz que nos fez agradáveis a si mesmo. O apóstolo também diz que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, nos purificou do nosso pecado por intermédio do sangue de Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Aleluia! Nós estamos hoje no domingo de Páscoa, relembrando a morte e ressurreição de Jesus. A maior prova de amor, realizada por alguém neste mundo, foi a que Jesus realizou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar Jesus declarando, falando para alguém que o amava. É por isso que tem um corinho, uma canção muito antiga, muito linda, que diz que o Senhor Jesus provou o seu amor para conosco, não em palavras, mas em obras. A canção diz que há momentos em que as palavras não resolvem. Aleluia! Jesus provou o seu amor, não em palavras, mas em obras, morrendo na cruz do Calvário. E nós devemos ser gratos a Deus por isso. Poderíamos falar ainda sobre o que o apóstolo Paulo diz aqui, que Deus nos acolheu por sua vontade redentora, revelou-nos a sua palavra, Irmão e irmã, quem somos nós? Qual seria a possibilidade de nós aceitarmos a palavra, o Evangelho, se não fosse por intermédio de uma ação direta de Deus, direta do seu Santo Espírito? Quantas pessoas mais estudadas, mais capacitadas, quantas pessoas de uma índole até melhor do que aquela que tínhamos,
quantas pessoas honestas do mundo não conhecem a palavra, não tiveram ainda a revelação da palavra. Porém, nós devemos adorar ao Senhor Deus, porque mesmo nós sendo pobres e ignorantes, mesmo nós sendo a escória da sociedade, ainda assim, o Senhor Deus se manifestou a nós. Ainda assim, o Senhor Deus revelou a sua palavra a cada um de nós. Isso foi motivo de louvor e de ação de graças na Bíblia. Lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz o seguinte: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Aleluia! Que palavra maravilhosa! A palavra de Deus foi revelada a você, meu querido irmão. Você tem o conhecimento da palavra de Deus? Então saiba que Jesus te chama de pequenino. Aleluia! Às vezes nós nos confundimos, às vezes nós nos enganamos e pensamos ser alguma coisa, e pensamos ser grandes, e pensamos ser poderosos, quando na verdade o Senhor Jesus diz que nós somos pequeninos, somos pequenos. O Senhor Deus revelou a sua palavra. Se Deus não tivesse revelado a sua palavra através do seu Santo Espírito ao nosso coração, nós estaríamos ainda como os homens ignorantes do mundo, zombando das coisas de Deus, blasfemando das coisas de Deus, escarnecendo das coisas de Deus, vivendo como se não houvesse um Deus. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, aleluia. A graça de Deus nos alcançou. Bendito seja Deus por isso. Vamos continuar, irmãos. A nova condição, aí no ponto 3 do tópico 1 da lição. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, conforme o Evangelho de João capítulo 1, verso 3, Hebreus capítulo 5, verso 9 e Hebreus capítulo 9, verso 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 11 até o versículo 15. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Aleluia! A nossa nova condição. Agora, nós estamos em Cristo Jesus. Agora nós desfrutamos de uma nova vida. Agora nós temos em nós o selo da promessa, a presença do Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Deus. E os irmãos sabem o que significa ser embaixador. Embaixador é aquele diplomata, é aquele agente político de um estado, de uma nação, que representa aquela nação em outra nação, em outro território. E aquele embaixador, ele fala em nome do seu líder, ele representa o seu líder. Semelhantemente também, a igreja, quando ela realiza a obra
quando ela prega, quando ela canta, quando ela testifica, ela está fazendo tudo em nome do seu líder, e o líder da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja Deus por isso. Então nós temos agora uma nova vida, uma nova condição. Nós não somos mais aquele homem e aquela mulher que vivia de qualquer maneira, que fazia o que queria, que ia aonde queria. Agora nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. A igreja precisa viver esta nova vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A pessoa que está servindo a Deus não pode se comportar igual às pessoas do mundo, não pode andar como as pessoas do mundo, falar como as pessoas do mundo, se vestir como as pessoas do mundo, negociar como as pessoas do mundo. Não! As pessoas que estão servindo a Deus precisam se humilhar diante do Senhor Deus para receber graça da parte dEle, para viver em uma nova dimensão de vida, para ser realmente testemunha de Jesus Cristo na terra, para ser realmente o sal da terra e a luz do mundo. Jesus diz no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Observe a palavra. Observe que Jesus nos leva, Jesus nos convida, Jesus exige de nós uma nova condição, Jesus exige de nós um novo padrão de vida. E ele diz: para que vejam a vossa boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o ímpio, o homem do mundo, ele precisa ver na igreja, ele precisa contemplar na igreja, no povo de Deus, uma nova vida, uma vida diferente. Antigamente a igreja tinha um zelo, um cuidado com estas coisas, mas aos poucos todos nós fomos nos descuidando, e agora não é algo difícil de se ver por aí, cristãos que se misturam à multidão, cristãos que, se você colocar ele no meio das pessoas que não servem a Deus, você não consegue identificá-lo. Por quê? Porque infelizmente ele recebeu no momento da sua salvação uma nova vida, mas com o passar dos anos, ou por falta de ensino, ou por falta de obediência àquilo que foi ensinado, com o passar dos anos, ele vai abrindo a guarda, ele vai se comportando aos poucos, conforme o povo do mundo se comporta. E hoje não é difícil você nas avenidas, nos comércios, nas ruas, encontrar cristãos, que você ao olhar para ele, você não consegue identificá-lo como um cristão. Ora, se o exterior, que Jesus diz que os homens veem o exterior, quem vê o coração é só Deus, mas a humanidade vê o exterior. E Jesus diz que nós devemos praticar as boas obras para que os homens vejam. Ora, se os homens estão vendo o exterior, e o exterior já está demonstrando que aquela pessoa não se comporta como um cristão verdadeiro, quanto mais o seu interior. Então, meus irmãos, nós precisamos valorizar o que Jesus fez por nós, valorizar aquilo que Jesus realizou por nós, sermos fiéis e se esforçar para obedecer a Deus e para dar testemunho de que somos cristãos. Vamos lá, para nós encerrarmos, eu vou apenas ler agora o ponto 2 da lição. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória.
Ponto 1, revelação do mistério. A frase, abre aspas, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, fecha aspas, Efésios capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planeja por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, conforme o Evangelho de João 3,16. Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, conforme Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, e também capítulo 11, versículo 32. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16, até o versículo de número 20. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a revelação de um mistério que estava oculto, né? A salvação, a própria igreja, né? Nos moldes como nós conhecemos, para muitos do passado, era um mistério. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 28, está escrito o seguinte: mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Mas ficamos apenas com a parte A do versículo. Há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Aleluia! Existem coisas que os homens da antiguidade não sabiam, irmãos e irmãs. Por exemplo, nós podemos ver pela Bíblia que a própria ressurreição era para a antiguidade um mistério. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando da ressurreição, Paulo está falando do arrebatamento da igreja, um mistério. Os homens do passado, eles tinham uma leve noção, mas não conheciam de forma detalhada, como a nós nos foi dado conhecer pela completa revelação da palavra, quando o Senhor Deus concluiu a revelação da sua palavra. A própria igreja, conforme eu disse aos irmãos, era um mistério aos homens do passado. Lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 32, diz o seguinte: grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A igreja era um mistério para os homens do passado. Eles tinham, alguns deles, tinham uma leve noção daquilo que Deus iria fazer. Tinham, porque o próprio Jesus testificou no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 56, dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Então Abraão teve uma revelação, teve uma visão daquilo que Jesus iria fazer. Abraão viu o seu dia e se alegrou. Então existia uma leve noção daquilo que Deus iria fazer. Mas aquilo que os homens imaginavam era muito pequeno comparado àquilo que o Senhor Deus fez. Aleluia! É por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz, né, que tem coisas que nem sequer era lícito dizer aos homens.
porque a nossa mente humana não compreenderia. E no passado, aleluia, os homens do passado não tinham este entendimento, mas o Senhor Deus foi se revelando, o Senhor Deus foi demonstrando a sua graça, o seu propósito, e hoje a igreja, a salvação dos gentios, a união dos gentios através da fé em Cristo Jesus e também através da fé daquele judeu que acredita e que se rende ao Messias, a Jesus Cristo. A união dos povos em Cristo era um mistério, mas agora é uma realidade. Bendito seja o nome do nosso Deus por isso. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui também o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 3, Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, conforme Romanos, capítulo 14, versículo 11, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que todos no fim serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, conforme Efésios 1, 21 e 23. A dispensação ou administração deste plano será na plenitude dos tempos, conforme Efésios 1:10. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o seu domínio. Então, irmãos, tudo vai convergir, tudo vai ser restaurado em Cristo e para Cristo. Jesus viveu nesta terra a vida que Deus havia planejado para Adão viver, uma vida de íntima comunhão com Deus. Mas infelizmente Adão e a sua descendência pecaram e se afastaram de Deus. Mas aí o Senhor Deus enviou Jesus Cristo, o segundo Adão, para restaurar a si todas as coisas. Mas vale a pena salientar que o escritor diz que esta declaração não tem a conotação universalista, ou seja, a ideia transmitida por muitas filosofias e religiões de que não há uma perdição eterna, de que no final todos serão restaurados. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia declara claramente no capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15 de Apocalipse, que haverá um juízo final, e aqueles que forem condenados serão lançados para todo sempre no mar, no lago de fogo e enxofre. Irão viver a eternidade para todo sempre distanciados de Deus. Porém, a Bíblia Sagrada nos fala no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15, que quem crer e for batizado será salvo. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus por isso. Então Jesus, ele vai restaurar todas as coisas debaixo da sua autoridade, porque está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que todo o poder lhe foi dado nos céus e também na terra. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11, está escrito que Deus o exalta de sobremaneira que todos os joelhos irão se dobrar diante de Jesus Cristo.
e todas as línguas irão confessar que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Então tudo vai convergir para Ele, conforme também escrito no cântico do apóstolo São Paulo, no capítulo 11 da sua carta aos Romanos, quando ele diz que tudo provém dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos, louvor da sua glória. Agora eu irei fazer a leitura total e depois apenas um comentário e já iremos encerrar. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda o nome de nós, ele que era judeu, para também vós, os gentios, nós que somos os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, conforme Efésios capítulo 1, verso 11 e 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus, conforme Efésios capítulo 1, verso 12 até o verso 14. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar a outros a fazer o mesmo, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Por consequente, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória, conforme Atos 17, verso 28. O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Tópico 3. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus o Pai. Ponto 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão, conforme Tito capítulo 3, versículo 5 até o 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso 9, verso 15, verso 16. E o maligno não lhes toca, conforme 1 João capítulo 5, versículo 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, verso 7 e verso 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Ponto 2 do tópico 3. O penhor da nossa herança. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito e penhor, garantia ou ainda primeira parcela, conforme Efésios capítulo 1, versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, conforme Efésios 1, verso 14. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis, conforme Mateus capítulo 24, versículo 13, quando Jesus diz que aquele que perseverar
até o fim será salvo. Não existe na Bíblia espaço para a doutrina que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Não, a salvação é condicional. A salvação é dada gratuitamente, mas a manutenção da salvação é condicional. Tem que perseverar nos ensinos de Jesus Cristo, na comunhão com Jesus Cristo, até o fim. Bendito seja Deus. Conclusão: nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino será plenamente executado. Louvado seja Deus, irmãos. Nós louvamos a Deus por esta manhã, pela sua palavra. Nós adoramos a Deus porque o Senhor Deus nos concedeu a salvação. Nós louvamos a Deus pela presença do seu Espírito. Eu não vou comentar o final da lição, mas apenas eu quero deixar para os irmãos um versículo pequenino, mas de grande importância, que está registrado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando a Bíblia diz o seguinte: não extingais o Espírito. Irmão e irmã que está assistindo este vídeo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos santifica por intermédio da palavra. É o Espírito Santo que nos garante a eternidade. Portanto, levemos em consideração o que Paulo diz: não extingais o Espírito. Aleluia. Se a igreja extinguir a ação do Espírito Santo sobre ela, a igreja irá se autodestruir. Se o cristão restringir e extinguir a ação do Espírito Santo sobre ele, então será o seu fim. E é um risco, é uma possibilidade real de que nós, através da nossa desobediência à palavra, de que nós, através da nossa insistência no pecado, venhamos a restringir e a extinguir a ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos nos lembrar de tudo quanto Deus fez através da igreja no Brasil. Vamos nos lembrar daquela Assembleia de Deus fundada pelos missionários, aonde o Espírito Santo tinha liberdade para trabalhar. Vamos nos lembrar daquela igreja simples, humilde, mas aonde o fervor e a ação do Espírito era constante entre o povo. É bom que a igreja se modernize. É bom que o povo adquire conhecimento, graduação. Tudo isso é importante, mas nada substitui, nada compensa a perda da ação do Espírito Santo. Você, irmão, amigo que está me ouvindo, eu sou um simples cooperador. Estamos aqui cooperando com o pastor Osmar Lucas, pastor responsável por este trabalho. Mas eu quero dizer para você de todo o meu coração: não menospreze a ação do Espírito. Não extingue, não venha resistir ao Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo tenha liberdade novamente. Novamente eu digo, porque infelizmente nós estamos vendo que em muitos lugares ele já não tem a liberdade que tinha antes. Mas que o Espírito Santo venha a ter a liberdade novamente para agir no meio do seu povo, purificando, santificando, exortando, trabalhando, agindo em seu povo e através do seu povo. A igreja brasileira está vivendo um momento sem igual.
é um momento de decisão. Ou ela volta para o primeiro amor, ou ela volta a dar liberdade para o Espírito Santo agir através dela, ou será o fim nos próximos anos. Muitas portas poderão se fechar. Eu uso esta palavra neste momento para dizer: nós precisamos voltar a dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso meio. Nós precisamos voltar a ouvir os pequeninos que o Espírito Santo muitas das vezes deseja usar na sua casa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, à humildade que é gerada não através da natureza humana, mas através da natureza divina de Cristo Jesus, por intermédio do seu Santo Espírito. Não extingueis o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Eu vou passar a palavra para o irmão Fábio. O presbítero irmão Fábio certamente lhe dará algum aviso referente à escola bíblica dominical. E rapidamente depois nós iremos orar e encerrar este trabalho. Me perdoe as minhas falhas humanas, a minha limitação. Estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, com a misericórdia e com a graça de Deus. Sabemos que pelo Brasil, sabemos que na nossa própria cidade de Londrina, existem obreiros muito capacitados para a realização da obra. Mas estamos aqui ajudando dentro das nossas possibilidades, juntamente com o ministério do pastor Osmar Lucas neste lugar. Que Deus abençoe a todos. Já nós estaremos orando e encerrando o trabalho. Quero também saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A próxima lição é a lição de número 3, eleição e predestinação. Próximo domingo, se Deus assim permitir, conforme for o andamento das coisas aqui na cidade de Londrina, no Brasil, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para estar transmitindo mais uma lição da escola dominical. Mas se Deus, com a sua potente mão poderosa, permitir que esse caso já venha se esclarecer, quem sabe poderemos estar aqui na igreja, para que possamos juntos, juntamente com os alunos da escola dominical, estarmos aprendendo a palavra de Deus. Agradeço ao presbítero Rodrigo por esse estudo maravilhoso que nos concedeu nessa manhã, e que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Aonde você está, feche os seus olhos, nós iremos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, nós te exaltamos, por sua bondade e misericórdia. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja em Londrina, no Brasil e em toda a terra. Senhor Deus, repreenda o mal, a peste, a pandemia. Abençoe, Senhor, as nações. Abençoe os governantes. Abençoe Israel. Abençoe, meu Deus, que a tua obra venha a se avivar no teu Santo Espírito. Abençoe o teu povo. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um domingo de Páscoa abençoado, guardado por Deus. Que Deus abençoe o ministério, que Deus abençoe os obreiros, o pastor Osmar, que Deus abençoe a toda a igreja em Londrina, no Brasil e em toda a terra. Quero reforçar o anúncio de que aqui tem uma igreja, um povo que está orando por você e está orando pela sua família. No dia de ontem, esteve aqui um grupo de obreiros, orando e jejuando em favor da sua família. No dia de hoje também, tem um grupo de obreiros no subsolo aqui da nossa igreja, orando e jejuando em favor da sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós iremos implementar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Deus, o grande amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.